Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma atividade aí da semana acadêmica, né? 11ª semana acadêmica do Campus Arraial do Cabo. Hoje a gente está aqui com o professor Ricardo, professor Roberto. Professores, fiquem à vontade aí para tocar o tempo de vocês, da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou ficar aqui mudo, qualquer coisa vocês podem me chamar que eu ajudo vocês. Fiquem à vontade. Obrigado, Guerini. Obrigado aqui também ao Roberto por aceitar participar dessa atividade. Essa proposta, né, quer dizer, a proposta da atividade é o lançamento de um livro, né, quando está o título, Decolonialidade, Educação e Antirracismo, mas não se trata só de um lançamento de um livro, né? Eu acho que existe toda uma discussão teórica do ponto de vista desse campo, né, de discussões, de estudos chamado decolonialidade, e que a gente vai apresentar para vocês. Eu vou apresentar o livro, né, por que ele foi lançado, em que contexto, né, que ele foi produzido, quais são os debates que essa obra está propondo, né? E, na sequência, o Roberto vai apresentar discussões de um dos capítulos do livro, né, que está citado aí nesse slide que vocês estão vendo, né? O livro se chama Decolonialidade, Educação e Antirracismo, como eu falei, e o artigo do Roberto, daqui a pouco o Roberto se apresenta, né, Roberto? Ferreiros Africanos Escravizados, a Interculturalidade na História da Siderurgia Brasileira. Vocês que estão aqui me conhecem, né? Eu sou professor de Sociologia do IFRJ, do Campus Arraial, desde a pandemia. Tá? Então, eu cheguei junto com a pandemia. Não tem nada a ver com ela, mas cheguei junto. Bem, vamos lá. Essa é a capa do livro. A capa do livro já traz uma discussão, né? Só pelo formato, pelas cores, pelo desenho, né? E, então, eu acho que a gente já começa a entrar nesse debate do que significa falar decolonialidade, que é um termo que eu tenho certeza que muito pouca gente escutou, porque ele não é comum nem na universidade, né? Então, imagina com estudantes de ensino médio em geral. E aqui já tem uma explicação, né? Bem, a ilustração é do Joaquim Torres Garcia, e a capa colorida, essas cores que vocês estão vendo, é uma bandeira latino-americana chamada o Impala. Essa bandeira, né, ela é um símbolo, ela se propõe a ser um símbolo sagrado, reunir ter essa identidade, né, de ser um símbolo sagrado das nações quichuas e aimarás, e expressa o pensamento filosófico andino, que inclui a Pachacama, que é o início universal, e a Pachamama, cosmos. Resgatado em tempos mais recentes, passou a representar as concepções de organização, harmonia, irmandade e reciprocidade dos povos dos Andes. Se vocês acompanharem a história recente da América Latina, vocês vão ver essa bandeira, né, em alguns movimentos sociais na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela. Então, ela foi resgatada em termos desse símbolo sagrado dessas nações que habitaram o continente latino-americano tempos atrás. Já o mapa invertido, né, como aparece aqui, a América de ponta cabeça, ela, na verdade, é uma provocação, né, escrita na década de 1940, né, por esse Joaquim Torres Garcia, que é um uruguaio. Ele faz uma provocação dizendo o seguinte, que a nossa realidade, quanto latino-americanos, na verdade, é o sul, né? Para nós, latino-americanos, não deve haver o norte, mas somente como oposição ao nosso sul. Por isso, ele coloca o mapa, né, de ponta cabeça, né? Que aí você tem uma ideia mais justa da posição que a gente quer, que deve ser a posição dos habitantes do sul e não a posição do resto do mundo, né? Como não quer o resto do mundo. Bem, esse trabalho também ele veio no tempo da pandemia. Então, a produção do livro que foi lançado, vem sendo lançado agora em 2021, ocorre nesse contexto da pandemia.
e nós tivemos duas perdas muito fortes para nós, do grupo de pesquisa. Uma delas foi um professor do IFRJ, do Campo São Gonçalo, que faleceu com 34 anos de idade, faleceu em função da pandemia, professor de Química, né? Mas ele era o coordenador de pesquisa do Campo São Gonçalo, e um outro colega nosso, que era próximo do grupo, que participou de discussões também, chamado Max Cassim. Ele era teólogo evangélico, tá? E participava também das discussões junto conosco. Então, a gente faz essa saudação, né, em memória desses dois colegas. Aqui, falando rapidamente do livro, ele apresenta uma sessão de memórias em que a gente vai resgatar a história do grupo, né? Por que esse grupo se organizou, isso aconteceu em 2017, né? E como que ele se constituiu. Assim, adiantando para vocês rapidamente, o nosso grupo ele é formado por professores e estudantes que tiveram como ponto de partida uma pós-graduação existente no IFRJ do Campus São Gonçalo, chamada Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras. Essa pós-graduação existe desde 2011. E o Roberto, que está aqui, é da primeira turma, a turma de 2011. Então, vários ex-alunos, como o Roberto, eles procuraram o corpo docente dessa pós-graduação, ao qual eu participo, ainda participo, né? Apesar de trabalhar em Arraial, eu ainda participo dessa pós em São Gonçalo. Então, eles procuraram o corpo docente dizendo o seguinte: olha, nós precisamos ter um espaço de referência, de debate, de estudos, e que a gente possa dar continuidade aos ensinamentos que nós aprendemos na pós-graduação. Então, depois de um bom tempo, vocês repararam, né, que essa primeira turma é 2011. Só em 2017 a gente acabou constituindo esse grupo de pesquisa, e nem todos os professores da pós participam, né? É claro que nem todos os ex-alunos, só os ex-alunos interessados, como os professores da pós que são interessados. Mas a gente não se detém ao IFRJ, né? Diversos docentes das redes municipais, da rede estadual, de redes particulares, participam também conosco, né, nesse grupo de estudos. Então, é importante, esse primeiro artigo ele vai fazer isso, vai contar a trajetória, vai falar dos debates, dos conteúdos e fazer a discussão política também do que foi esse grupo de pesquisa, do que tem sido esse grupo de pesquisa, né? Na parte 2, a gente vai falar sobre decolonialidade de educação, com temas, como vocês estão vendo aí, que são o que são colonialidade e opção decolonial. Eu vou falar um pouco sobre isso. Luiz Fernando de Oliveira é um estudioso do tema. A Eliane Cruz é professora da rede estadual e ex-aluna da pós também. Ela vai falar sobre o que é uma pedagogia decolonial antirracista. E o texto da Márcia Guerra, professora da pós-graduação, e o Iago e o Daniel, que são alunos da pós, ainda são alunos, né? Vai falar sobre também práticas pedagógicas decoloniais. Na parte 3, a gente vai falar de epistemologia antirracista, da decolonialidade relacionada a esse ponto. E aí tem um artigo do Luiz Rafael, que é um professor de geografia, que é também ex-aluno da pós, falando sobre o significado da raça, dentro dessa discussão da colonialidade, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Uma professora aposentada da rede estadual, chamada Maria Eugênia Bretas Veiga, vai falar sobre laicidade da escola pública, e uma outra professora também, que está cursando doutorado nesse tema, vai falar sobre intolerância religiosa e racismo religioso na perspectiva decolonial. Tanto Maria Eugênia quanto a Geisiane, né, que aparecem aí nessa parte 3, elas não são vinculadas à pós-graduação, foram essas pessoas que se agregaram ao nosso grupo, né? Na parte 4, a gente fala de cosmologias e epistemologias africanas, em que o Kini Kayode, que é um estudante de direito, né, vai falar sobre epistemologia africana. É um texto muito interessante, né, sobre esse tema. O Fábio Borges Rosário, que é professor de filosofia, vai falar sobre a filosofia Ubuntu. Ele foi aluno da pós também. E o Roberto, que está aqui conosco, vai apresentar o artigo Ferreiros Africanos Escravizados. E, para terminar,
O livro tem duas resenhas, uma do Antônio Castro Alves, que é professor da pós, de um livro chamado Discurso sobre Colonialismo, da Aimee Césaire, e o Paulo Gomes Coutinho, que é um professor da rede estadual e que também participa ativamente do nosso grupo, vai falar de um outro livro intitulado Pode o Subalterno Falar, né? Bem, esse grupo ele recebe esse nome, Grupo de Estudos e Pesquisas, Educação, Culturas e Decolonialidades, né, que tem alguns integrantes do grupo. Eu e Roberto aparecemos aí ao fundo, né? E temos essas duas logos, porque quando nós fomos registrar o grupo de pesquisa junto ao CNPq através da reitoria do IFRJ, foi colocado que nós teríamos que necessariamente ter somente 10 pesquisadores em cada grupo, só que nós tínhamos 20, né? Então, nós fizemos 2 grupos oficiais junto ao CNPq, mas que, na prática, esses 2 grupos são um só. Tá? Então, esse nome que está em branco, né, com letras brancas, ele vai resumir a proposta do grupo como um todo, né? Desses 2 grupos aí que estão registrados no CNPq, que é um elemento importante para a carreira acadêmica das pessoas que pretendem continuar seus estudos, na pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, participar de um grupo de pesquisa no CNPq, registrado no CNPq, tem esse plus, né? Esse interesse. Nós realizamos nessa trajetória, né, alguns seminários, né, abertos, e um deles aparece aí, tem um cartaz com as atividades, né, com os temas, alguns temas, inclusive, que estão presentes no livro, um ou outro, né, pelo menos dos 5 temas que aparecem, nós temos os 2 últimos que viraram artigo do livro, né, e aqui foi no auditório do IFRJ do Campus São Gonçalo, e essa é uma foto da palestra de abertura com o Luiz Fernando de Oliveira, que eu comentei que é um dos estudiosos aqui no Brasil sobre esse tema. Aqui nós realizamos o 2º seminário. Esse primeiro foi em 2018, novembro de 2018, né? Está lá no início. Esse segundo foi também em novembro de 2019, um ano depois, com vários temas que aparecem também, entre alguns deles vão virar, um deles, pelo menos, vira artigo do livro, que é o texto do Kim Kayode sobre epistemologia africana, né, Yorubá, no caso. Ele aparece embaixo fazendo a palestra. Tá? Em cima da foto superior, nós temos o professor Denilson de Araújo, que é professor da UERJ e é um dos especialistas também nesse tema da decolonialidade. E uma discussão que a gente faz de maneira muito intensa é uma discussão referente à educação popular e à pedagogia de Paulo Freire. Tá? E aí é um cartaz que nós fizemos um evento aberto, né, falando sobre uma das obras de Paulo Freire, né, na parte esquerda aí do slide, e na parte direita do slide, um seminário que nós participamos em 2020, né, em outubro de 2020. Foi um seminário organizado por diversos grupos de pesquisa e diversos coletivos, tendo como base a Universidade Federal Rural, em que nós organizamos, junto com outro grupo de pesquisa, esse grupo de trabalho, GT, Movimentos Sociais e Pedagogia Decolonial. Esse seminário que ocorreu, né, foi de forma virtual e vai virar um livro também, quer dizer, os trabalhos apresentados no seminário vão se transformar num livro, vai ser lançado agora em 2022. Né? E aí nós continuamos com as atividades mesmo no período remoto. Né? E aqui é só uma imagem de um dos debates que nós fizemos, também sobre o tema educação, com o ex-reitor da UFRJ, Roberto Lerner, né? Aqui é uma foto, um print da tela, né? Com os participantes do grupo. Aqui um outro debate que nós fizemos com o professor da Faculdade de Direito da UFRJ, chamado Felipe Oliveira de Almeida, que foi bem interessante também, sobre teoria jurídica crítica e o realismo racial. E aqui do lado, 2 imagens printadas desse dia, que foi em agosto de 2021, deste ano. Bem, sem me alongar muito, eu vou falar rapidamente sobre o que significa colonialidade e decolonialidade, né? Já que eu acho que é importante não falar só do livro, né? O livro tem um tema que não é comum, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso.
Esse termo ele surge no final do século XX, a partir de um grupo de pesquisadores, de estudiosos, que vão pensar dessa forma, né, ter como referência o que está ali colocado entre aspas, né? Eles vão desenvolver estudos e pesquisas voltados para pensar as possibilidades de um pensamento crítico a partir dos subalternizados pela modernidade capitalista e a tentativa de construção de um projeto teórico voltado para o pensamento crítico e transdisciplinar, caracterizando-se também como força política para se contrapor às tendências acadêmicas dominantes de perspectiva eurocêntrica de construção do conhecimento histórico e social. Traduzindo isso, né, o que esses pensadores aí, que estão citados aí no segundo parágrafo, né, tem o Henrique Dussel, um filósofo argentino, Aníbal Quijano, que faleceu há pouco tempo, sociólogo peruano, Walter Mignolo, o outro sociólogo, Grace Fogel, uma linguista norte-americana que trabalha no Equador, chamada Catherine Walsh. Esses autores que aparecem aí formam esse grupo chamado Modernidade e Colonialidade. O que eles estão dizendo? Que na implantação do capitalismo, ao mesmo tempo que os europeus chegam na América, né, eles instituem a colonização do continente norte-americano como um todo, né, eles trazem, né, eles apresentam, né, como, não só juntamente com o colonialismo, o que a gente vai chamar de colonialidade. Ou seja, é como se o pensamento e as formas de conhecimento de todos os povos que aqui viviam antes tivessem sido apagados, tivessem sido invisibilizados. É como se o europeu, que na verdade foi isso que aconteceu, estou falando como se, mas foi isso que aconteceu. Os europeus chegam e impõem a sua racionalidade, a sua forma de enxergar o mundo. E essa forma de enxergar o mundo, ela é absorvida, né, pelos habitantes da América. Tá? Não só os habitantes que foram, né, colonizados, dentre aqueles que sobreviveram ao genocídio, né, como todos os seus descendentes. Então, nós temos uma leitura do mundo, uma visão de mundo, numa que obedece a uma perspectiva eurocêntrica. É isso que está escrito ali. O que é o eurocentrismo? É o etnocentrismo sob o ponto de vista europeu, né? Então, essa construção do conhecimento que a gente tem, que está presente nas universidades, nas nossas escolas, no nosso dia a dia, está presente no direito, está presente nas igrejas, está presente na religião. Essas formas de ver o mundo são formas europeias que foram impostas como universais. Tá? 5 minutos, né? Vou tentar. Obrigado, Tagui. E aí você tem, quando isso acontece, né, quando essa forma universal, né, essa forma de conhecimento universal é imposta pelos europeus, há o que a gente chama, ou que esse grupo de pesquisa chama de racismo epistêmico. Por que o racismo epistêmico? Porque você impõe uma forma de ver o mundo, né, que é europeia, e desconsidera totalmente e invisibiliza, né, as outras formas de visão, de leitura do mundo. Tá? Isso acontece a partir do século XV, com a Europa, né, colonizando esse mundo, esse continente. E aí você tem a inauguração do que a gente chama de modernidade, né, que a Idade Moderna começa exatamente nesse período. Né? E aí o que é importante chamar a atenção é que o que é colonialidade? A colonialidade é essa forma de pensamento que é imposta pelos europeus. Uma coisa é o colonialismo, ele acaba no século XIX. O colonialismo acaba no século XIX, mas a colonialidade ela permanece até hoje. Essa estrutura de dominação ela está presente, ela continua presente. É um elemento importante para destacar aqui. Então, ela é produto de uma violência colonial, né, em que o eurocentrismo se propõe a ser universal. Né? Essa visão de mundo europeia, ela se pretende, ela é um etnocentrismo transformado numa visão de mundo que é universal, como se todo o planeta tivesse que pensar da mesma forma. Tá? E aí a gente tem alguns mapas que eu vou tentar passar rapidamente,
mostrando, por exemplo, que antes dos europeus chegarem na América, você já tinha diversos circuitos comerciais pelo planeta inteiro. Então, você não inventa o mundo a partir da Europa. Você repara lá que no número 1, né, o circuito comercial europeu, inclusive, é muito reduzido comparado com os outros, né? A África já tinha um circuito comercial intenso, atravessando, inclusive, o Saara, o deserto do Saara, né? E aqui você tem rotas comerciais do século XI, registradas no século XI, que são mais antigas do que isso. Mas elas têm o primeiro registro no século XI. E você tem diversos, na Europa, né? Você tinha diversos povos, diversos impérios, povos que tinham seu conhecimento, né? Sua epistemologia, suas visões, suas leituras de mundo bem distintas do que seria a visão europeia que foi imposta a partir da colonialidade. Assim como na América, né? Esses mapas acho que são muito interessantes para pensar que existia vida, né, antes da chegada dos europeus, tanto no continente africano quanto no continente americano, né? E são o exemplo das línguas que eram faladas tanto na América do Norte, Central e América do Sul. Com a colonização, você tem aquele mapa anterior, né, você tem um acréscimo de rotas comerciais, né, que vão chegar no sul, onde também tinha na América, né, tanto na América Norte, Central e do Sul, as suas próprias rotas comerciais internas, né? Bem, a decolonialidade, então, é o oposto disso. É uma perspectiva teórica que vai enfrentar essa leitura colonizada, que a gente está chamando de colonial. Então, o que é decolonialidade? É você elaborar um pensamento crítico a partir desses que foram oprimidos pela modernidade capitalista, pelo processo de colonização, pela estrutura do conhecimento de porte eurocêntrico. Tá? Então, você elaborar esse pensamento crítico a partir dos subalternizados, dos oprimidos, significa você pensar do ponto de vista decolonial. Bem, eu acho que aqui só está dando continuidade a isso. E aqui é uma imagem bem forte, estou acabando, tá, Guilherme? É uma imagem bem forte, mas que é simbólica, né? Quer dizer, descolonizar significa você também se livrar das formas de conhecimento que estão presentes, que estão impregnadas no nosso processo de socialização, né? Falando aqui como professor de sociologia, né? Do nosso processo de socialização enquanto habitantes da América. Exatamente. E aí, para terminar, esse é o último slide. Essa proposta, como é que ela se efetiva na prática? Olha, ela pode se efetivar a partir da elaboração de práticas pedagógicas que sejam propositivas, que sejam críticas, que tenham um caráter emancipatório, que sejam insurgentes. Tá? Então, há uma referência ao Paulo Freire e a outros educadores que tenham essa perspectiva. Uma das teóricas desse movimento, ela utiliza o Paulo Freire como uma referência central, a Catherine Walsh, né, que eu citei lá na frente. Então, você pensar a educação numa perspectiva decolonial é você pensar a educação ou de forma crítica, né, sem essa reprodução de uma leitura eurocêntrica do mundo. Tá? E um dos elementos para se pensar isso, entre os vários conceitos que são trabalhados por esse grupo de pesquisa, existe o conceito de interculturalidade crítica, que está presente no trabalho que vai ser apresentado agora pelo Roberto. Tá? É isso, desculpe aí pela uma certa rapidez, mas eu espero que, apesar da pressa, vocês tenham compreendido e daqui a pouco a gente vai conversar também. A gente pode retomar algumas desses conceitos, algumas dessas ideias que eu apresentei aqui. Tá bom? Agora eu passo para o Roberto. Fala, Guilherme, também. Não, só ia realmente passar a palavra para o Roberto. Fique à vontade, Roberto. Ok, vou apresentar aqui, ver se eu consigo aqui. Foi a tela toda? Vocês estão vendo? Estão me vendo? Eu só estou vendo a... Sim. Já estamos vendo os seus slides aí. Não foi. Isso.
Então, dando continuidade... Opa! Volta. Dando continuidade aí à apresentação do Ricardo, eu fui, como o Ricardo já colocou, faço parte do GPED, né, do Grupo Pesquisa, fui aluno também da pós-graduação, como o Ricardo colocou, e o Ricardo foi me orientando. Justamente esse artigo ele surge do meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi essa temática sobre os ferreiros escravizados, essa diáspora, como esses homens chegam aqui e como transfere seu conhecimento, né, para a cultura nacional, e em especial... Está dando um negócio aqui, deixa eu tirar isso aqui. Em especial a questão da metalurgia do ferro, vai ser a origem a base da criação da história da siderurgia brasileira. E antes disso, lógico, como é uma cultura iorubá, com conhecimento também vindo dos povos bantus, né, principalmente dos povos bantus, essencialmente dos povos bantus. E aí temos que dar início assim, falando primeiramente de Ogum, né, que vai ser o grande senhor da Ford, o senhor do ferro. E Ogum ele vai procurar, ele consulta Ifá, que ele queria ser rei, mas os companheiros, Atalá e outros companheiros deles, que queriam ser rei em suas respectivas regiões, nas suas aldeias, nas suas comunidades. E ele vai consultar Ifá como seria essa trajetória se ele conseguiria ser rei. E Ifá manda ele fazer um ebó, né? Diz para ele fazer um ebó. O ebó é uma limpeza para ele poder se preparar para esse caminho que ele quer seguir. E ele vai... ele mais os companheiros preparam, os outros conseguem ser reis, e ele volta e fala, fiz tudo, não consegui ser rei, meus companheiros foram reis, e ele repete, e fala, manda ele repetir esse ebó. Ele vai novamente fazer esse ebó, agora com mais concentrado e tudo mais voltado para com toda a sua carga para esse ebó, e ele vai... Na região que ele vai ter que fazer esse ebó, ele pega uma areia negra e começa a trabalhar essa areia como tinha sido determinado por Ifá, e essa areia negra começa a transformar em algo pastoso, e esse algo pastoso depois se solidifica, e ali estavam a peça do ferro, né, que vem desse arenito, dessa escória, e vai ser transformado em ferro, e ele se torna, então, não o senhor de uma região em si, mas o senhor de um meio de transformação, que é o ferro, e rei dos ferreiros. E a transformação dá uma outra vida, um outro significado àquele minério, a uma outra utilidade, principalmente na utilidade, como tu vendo aqui no assentamento de Ogum, tem molas e muitos facões, a foice e martelos. E então ele na sua grande maioria, aqui a bigorna, né, o trilho dos caminhos de ferro, tudo do trem, e a grande essência é que essa transformação disso em ferramentas vai proporcionar um avanço, principalmente na agricultura, na sua região, e assim vai se espalhar essa técnica, essa cultura, e vai propiciar vários outros elementos, outras ferramentas de desenvolvimento da sociedade no geral, principalmente a Bantu, Yorubá, e assim por todas as comunidades que ali começam, então, a adorar. Não só o rei de uma localidade, sim, mas, vamos dizer assim, o senhor, né, de toda uma transformação desse ferro. E outra questão também colocada aqui no título, a interculturalidade, essa que o Ricardo já falou anteriormente, principalmente de Catherine Walsh e Paulo Freire, e como essa interculturalidade, nós temos a visão dela, né, entendemos ela principalmente como a interculturalidade na educação, a interculturalidade crítica, né, que a grande questão da interculturalidade nesse pensamento o enriquecimento da diferença. A diferença de povos, de culturas, traz esse conhecimento, essa riqueza,
que assim promove um desenvolvimento não só econômico, social, de toda a melhoria para uma sociedade. Então, vamos lá. Então, o trabalho é dividido assim, esse artigo em Portugal, como Portugal se relacionava com essa metalurgia, a metalurgia no continente africano, e como a diáspora traz essa metalurgia para o Brasil. E depois umas considerações finais. Então, a questão da metalurgia em Portugal, que remonta ao período romano, né, da ocupação romana, principalmente quando Augusto chega, né, daquela que a gente tem muito assim, principalmente retratado em filme, quando ele chega lá em Roma, que a questão não era simplesmente a Cleópatra ou Marco Antônio, mas sim, simplesmente não só os cereais, mas a questão da exploração metalífera na região. E o ferro está nesse contexto, já naquele momento. Né? Que isso aí vai ser uma grande revolução, assim dizer, na própria estrutura das legiões romanas, com as lanças com ponta de ferro, o escudo, a proteção. Então, e a questão também é econômica, comercial do trabalho com ferro. Só que e isso vai ser colocado também nessa questão da região, nas jazidas em Portugal, principalmente na Serra do Algarve, no Sorro do Roça e no Cerro Alto, em algumas regiões ali de Portugal, mas ele não vai ter essa condição desse desenvolvimento metalúrgico como caberia, isso já nesse período aqui de Portugal, já saindo lá do período antigo, de Portugal na sua ascensão em relação à Espanha e ao todo, no geral, da Europa, né, como potência, não só como potência marítima, nesse desenvolvimento, mas no desenvolvimento também, que já se sabia ali que Portugal já estava com atraso nessa iniciativa. Né? Então, as elites vão empreender a indústria mineira e a metalurgia a partir do Estado português, né, da coroa portuguesa. E Dom Rodrigo de Souza Coutinho vai relançar essa atividade já no início do século XIX. Dom Rodrigo de Souza Coutinho vai ser muito importante, não só para a relação e essa história de Portugal, mas também no contexto da história do Brasil, quando a diáspora africana vai trazer esse conhecimento, essa estrutura de formação da siderurgia para cá. E, então, em 1801, através da Carta do Príncipe Regente, é criada a Intendência Geral de Minas e Metais do Reino. E quem vai reconduzir, vai ter a liderança nessa empreitada é o brasileiro José Bonifácio de Andrade Silva. E vai ser nomeado Intendente-Geral das Minas e Metais do Reino. E depois, aqui, posterior, vai ser criada aqui a Escola de Minas, lá em Ouro Preto, né? Para dar seguimento, não só lá em Ouro Preto, mas também aqui no Rio de Janeiro. E aí, no início do século XIX, é contratado os alemães Zweig van Hagen, Guilherme Feld, João Martins Stiefel, para reestruturar e aumentar a produção do ferro e melhorar a sua qualidade. Mas, ao chegar nas regiões, principalmente das ferrarias de Porto Alegre e Trás-os-Montes, isso em Portugal ainda, nesse momento, o Zweig ele vai se espantar e dizer que vocês, que o método utilizado nessas ferrarias é o método das fundições, que são os forninhos pequenos, que, de um certo modo, simples, que podia ser arranjado fazendo buraco na terra usando um fole de mão. Ele descobriu esses forninhos na aldeia de Foz do Alves, mas sim, ele tem essa referência e essa técnica é oriunda dos pretos na África. E vai ser melhorado com as fundições de Biscayas, né, ali na região hoje conhecida como Espanha. Então, o Guimarães, o Zweig, quando vai observar, fazer o levantamento dessas ferrarias em Portugal, em Porto Alegre e Trás-os-Montes, ele já percebe ali que o elemento, que a técnica africana já está ali. E aqui é uma Ford catalã,
encontrada também em Portugal, mas que também não produtivamente ela tinha problemas. Então, por isso que a questão de desenvolver, por isso que esses alemães, principalmente os VEG, ele está lá para poder acelerar esse processo. Então, essa metalurgia, como essa metalurgia do ferro em África, né? Então, o pessoal tem a questão até da questão europeia, eurocêntrica, né? Que não seria possível o continente africano possuir esse conhecimento, os povos no continente africano possuir esse conhecimento da metalurgia do ferro. É uma coisa absurda, né? Como nós sabemos. E então eles achavam que isso era um conhecimento que vinha de fora. Então, vários pesquisadores, entre eles aqui o Eli que é o Marco Boccolo, ele vai dizer que não, que essa difusão do metal já se dava no continente, assim como o Ricardo colocou, que essa rota de conhecimento, não só do comércio, mas de conhecimento e desenvolvimento, já existia em vários impérios africanos, reinos africanos. Então, não dependia de vir um conhecimento de fora para poder dizer, isso aqui é um minério de ferro, até porque na própria mitologia, né, como eu citei ali inicialmente de Ogum, isso já está posto lá atrás. Então, esse conhecimento de ferro ali já está posto lá atrás, não dependia de vir externamente, principalmente de vir da Europa. E aí, quem vai reafirmar defender a tese desse desenvolvimento da metalurgia no ferro já teria ocorrido de forma autóctone é Sheikh Anta Diop, né, no seu trabalho. E aqui, com a referência que os VEG tem lá dos forninhos no chão, aqui está uma das escavações da idade de forno da Idade Antiga do ferro, né, em Luanda. Aqui aqui é um sítio, né, um sítio arqueológico muito antigo, que já encontrou já a cultura material existente desses fornos iniciais. E aqui são os vários tipos de forno, né, utilizados por várias etnias africanas. São várias etnias. E tem alguns estudos, tem uma história que ela trabalha como cada tipo de forno está ligado como se fosse uma personalidade, né, que vai personalizar uma etnia, cada etnia. Né? Então, nós temos aqui vários tipos de forno. Tem o chamado, que vai ser muito importante para o desenvolvimento da indústria, não só do século XIX, como do século XX até hoje, são os fornos altos, né? São esses mais altos aqui. Ó. Esses fornos altos serão importantíssimos para o desenvolvimento da indústria siderúrgica num todo. E aqui um pai de forno em Xizamba, na Zâmbia, né, que esses fornos, assim, principalmente com a chegada do português, né, do europeu já, mas principalmente do português, que era pelas feitorias pelo litoral, então esse conhecimento, os ferreiros estavam ligados diretamente à liderança da comunidade, né, que a gente pode chamar assim, os reis, as suas lideranças. Então, esses fornos eram como se fosse assim, portátil. Então, ele monta isso aqui através da argila, do barro, prepara o que tem que preparar ali, ferramentas ou armas, e com a proximidade de algum estranho, porque há todo um trabalho, um ritual religioso para o trabalho do ferro. E então esses fornos eram abandonados ou destruídos, e eles iam para o interior cada vez mais para afastar, principalmente os europeus, desse conhecimento, que só vai vir ter esse conhecimento mesmo. Pleno, esse acesso pleno, bem depois da metade do século XVIII. Aqui é mais uma área, né, que é considerada até um complexo siderúrgico, né, Geocuta, na Nigéria, são vários, e aqui já tem alguns fragmentos de fornos altos. E aqui um forno alto tem atividade no interior, né? no Fondong, uma outra etnia Fon. E aqui, olha todo esse trabalho, pegando aqui o carvão, levando lá, é muito trabalhoso, né? Porque tem um material combustível, que vai ser o ferro, e aqui, não dá para ver aqui, mas aqui por baixo vão sair as escolas, tem uma temática que vai mostrar melhor, vou avançar para não perder tempo.
E aqui é uma bateria desses fornos. Olha que já estamos numa linha de produção bem mais elaborada, mesmo estando no interior, escondido pelas florestas, pela mata, que é essencial naquele momento ali também estar nessa região, porque tem outros elementos, não só o carvão, preparação do carvão, mas precisa de água, precisa de toda uma estrutura para você melhorar ainda mais essa atividade. E aí, como essa diáspora chega ao Brasil? Essa técnica de fundição da forja do ferro empregada pelos ferreiros africanos e seus descendentes, seja nos quilombos, nas minas, em qualquer região brasileira, com o desenvolvimento de etapas tais como garimpo, a preparação do arenito, a manufatura do carvão e de outros combustíveis, a construção do forno de fundição, a fundição propriamente dita, o refino e o tratamento do ferro florado para a forja, e o acabamento do objeto, que é aquele objeto inicial. Eu mostrei como vai se delinear ali a foice, o martelo, a mola, ou seja lá, a ferramenta que seja. 5 minutos, tá, Roberto? Tá ok. E no Rio de Janeiro, ela apresenta várias, principalmente seccionária, a fundição de Teodoro Macedo Freire, fundição de Sinos, Miguel Coelho, e outra importantíssima fundição é em Arsenal de Marinha, e tem também lá de Niterói, do Barão de Mauá, lá na Ponta da Areia, que está aqui como constituía, por isso que é a questão dessa interculturalidade. Né? Como isso era importante, essa produção, principalmente para a sociedade ocidental, que tem outros fundamentos, né? E a questão do armamento, enfim, várias outras utilidades, além da agricultura, e esses fundidores eram todos colocados entre ingleses, alemães, portugueses, brasileiros, aprendizes brasileiros, né? E os escravizados. Aqui, deixa eu correr aqui. Esses aprendizes brasileiros é importante, depois eu até nos comentários eu volto a ele. E aqui é uma tabela. Itabira é um grande polo na região ali da Grande Ouro Preto, ali daquela região ali do Triângulo do Ferro, mineiro. O valor os homens desse conhecimento desses escravizados, né? Que aqui que eu citar só aqui o João, que era de propriedade do Antônio Luiz de Lacerda de Pinto, em 1857, a descrição dele, um pardo, idade de 38 anos, o valor desse homem, assim, da capacidade dele total, era de R$2.400.000. Isso é um valor assim, absurdo, né? Pela capacidade que ele tem. Que eles também tinham os ferreiros que era com luz, quer dizer, aquele ferreiro que era não poderia ser categorizado inicialmente como mestre, né? Porque ele não poderia ser um mestre, né? Pela sua condição de escravizado, institucionalmente, mas na prática esses homens eram. Então, ele é um valor altíssimo, né? Do conhecimento que ele tem. Até porque a idade que tinha, 38, e assim vai. E a questão dele é apresentar vários conhecimentos, como carpintaria, o ferreiro, entende coisa de caldeireiro, e esse grande ferreiro de alto forno, ele vai ter um conhecimento também do tipo de madeira que vai fazer esse carvão, do composto, de como vai ser preparada essa liga, e assim por diante. Assim, uma fábrica muito importante, que era para o Brasil, São João de Ipanema, em Sorocaba, na sua totalidade, chegou a ter um total de 153 escravizados, entre homens, mulheres e crianças, trabalhando com ferro. E a siderurgia, essa daqui, foi muito importante, principalmente na Guerra do Paraguai para o Brasil. A fábrica de Ipanema, ela aqui na sua estrutura, como se apresenta hoje, totalmente abandonada, é um museu a céu aberto. E nessa exposição de 1894, 80% da técnica apresentada nessa exposição mineralógica internacional, realizada em Santiago do Chile, 80% era a técnica do Cadinho, essa técnica africana. Vamos aqui avançar. E aqui já é um alto forno, uma condição moderna, né? Já bem moderna. Isso aqui é a fotografia do alto forno 1 da Companhia Siderúrgica de Tubarão, lá em Serra, no Espírito Santo. Olha, a estrutura é a mesma.
Se vocês lembrarem lá, é a mesma. E essas fases aqui, essa fase colorida aqui, essa é uma fase que vai representar aqui as temperaturas. 350, 1000, a temperatura ideal para você poder ter a fusão em 1150 e 1800 graus Celsius. É o estado líquido, quando você tira, geralmente mostra na televisão, ali aquela barra, que ali você vai moldar ali da forma que você pretende. E tem uma questão curiosa também, como eles não tinham esse termômetro, né, para lidar ali essa questão da temperatura, principalmente os ferreiros da área de Zâmbia, eles começaram a catalogar, a escrever, conforme a coloração das chamas, como era a temperatura ideal, qual era a temperatura ideal para eles. Então, era assim, de uma forma bem empírica. Está bem azul, está mais amarelada, está bem vermelha, então ali já tinham a temperatura ideal, já na prática ali, não tinha nada ali, um termômetro dizendo que está a 1.500 graus, está 1.600, não tinha isso. E aqui a representação ainda do cadinho, isso aqui é um corte transversal de um alto forno moderno, aqui está o cadinho, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? É uma referência ainda à técnica africana que existe até hoje. E aqui já é um complexo já do alto forno, uma siderúrgica, não é mais os homens, as mulheres que iam lá carregar o carvão, então já está tudo automatizado, mas a questão técnica permanece aqui, a mesma coisa. Então, esses metalurgistas natos, né, que são ali já finalizando, todos esses metalurgistas natos, mestres do forno, afinadores de lupas, preparadores de carvão, ferreiros, que manipulavam o ferro das forjas, eram meros escravos, propriedade privada dos donos das fábricas, fôlegos vivos, peças de Guiné, simples máquinas de trabalho, em nada distanciado dos sermoventes. Objeto de venda, de aluguel, de empréstimo, de doação, oferecidos em penhor ou hipoteca, passado por sucessão ou testamentos a herdeiros, privado de todos os direitos, de toda a capacidade civil, podiam mesmo, antes da Constituição de 1824, serem marcados a ferro como sinal de castigo ou para facilidade de identificação, como se faz com animais. Foram eles, no entanto, industriosos, hábeis mineradores, metalurgistas natos que ensinaram a seus senhores a técnica da mineração do ouro e, sobretudo, a arte de fundir o ferro. Foram eles que trouxeram para nós da África, com o banço, com seus costumes e crenças, com sua cultura, o método dos cadinhos, que sobreviveria em Minas até aos albores de nossos séculos. É isso aí. Muito obrigado aí pela... Excelente, professor Ricardo, muito bom, professor Roberto. Agora a gente pode abrir para perguntas, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, trocar ideia com os professores, deixo aí a palavra para vocês. Então, na verdade, assim, a gente está com a Mariane aqui prestigiando a apresentação nossa, né? Juntamente com você, Guerini, e com a Shirley. É verdade. Não sei se vocês têm alguma questão a levantar, ou de repente... É porque tinha mais gente, né? Tinham mais umas duas meninas, onde elas saíram, e aí ficamos só nós, né? Aí eu não sei se a Mariana... Pensando com a Chile antes, né? Quer dizer, eu acho que está todo mundo muito esgotado aí com essa questão das atividades remotas, né? A Mariana levantou a mão, de repente ela tem alguma coisa para acrescentar aí. Vamos lá. Oi, pessoal, boa tarde. Eu não vou conseguir ligar a câmera, tá? Mas parabéns pela apresentação, adorei, achei muito interessante o livro. Na verdade, eu tenho algumas questões, porque como eu sou graduanda, faço Ciências Sociais, licenciatura na UF, inclusive estou fazendo estágio com o professor Ricardo, na própria faculdade, no ensino médio, eu não escutei, não ouvi falar nesse termo, decolonialidade. E eu achei muito, muito interessante toda essa discussão que vocês trouxeram. Eu queria perguntar qual o papel da perspectiva decolonial para a educação, pegando o fato do professor ter citado a pedagogia decolonial, que eu achei muito interessante, citando Paulo Freire, né? E também de que forma, porque existe uma lei, né, a Lei 10.639 de 2003,
que fala sobre justamente o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. Então, está previsto na legislação, mas isso na prática a gente sabe que não acontece. Então, de que forma a gente pode trazer essa perspectiva da pedagogia decolonial, né, fazer com que ela se torne possível, viável na prática, e envolvendo essa questão da educação indígena, quilombola? Eu queria entender um pouco melhor sobre isso. Até para revisar, eu começo a falar alguma coisa e o Roberto complementa, tá bom? Então, Mari, eu acho que eu te agradeço aí pela audiência, né? Pela presença e pela questão que as questões que você está trazendo também, né? Eu acho que são duas questões, eu entendi, né? Essa questão da decolonialidade, ela de fato ela é muito recente, porque, como eu falei muito rapidamente, esse debate ele começa na América Latina no final do século XX. Então, é relativamente muito recente. E aí isso vem chegar aqui no Brasil já praticamente no século XXI, né, através de alguns poucos pesquisadores que vão debruçar sobre esse tema. E essa interseção, quer dizer, eles chegam a esse tema pela via da educação, pela via da chamada interculturalidade crítica, que o Roberto citou e que está presente na discussão do trabalho dele. Tem uma professora do campo da educação, como você faz licenciatura, eu não sei se ela consta da bibliografia, na minha época constava. O nome dela é Vera Candô. Ela é bem... a professora acho que já está aposentada, ela dá aula na PUC, tem vários livros publicados. Exatamente, olha, Uma Educação Outra. Esse é um livro dela sobre interculturalidade. Ela foi orientadora do Luiz Fernandes de Oliveira, que aparece lá nos slides, e ela traz esse debate. E é uma coisa nova. Então, na época que eu fiz licenciatura e na época que eu ingressei no magistério, a Vera Candô fazia parte da bibliografia, mas ela não tinha essa discussão ainda. Né? Não tinha essa discussão ainda. Isso veio posteriormente. E aí, a partir de uma professora como ela, muito conhecida na área da educação, no campo da educação, e a partir dos seus orientandos e outros que vão aparecer no Brasil, né, a gente tem essa discussão chegando na academia. Né, chegando na academia. Eu acho que é importante pensar o seguinte, o tema, apesar do conceito de colonialidade, ele é um tema que vai acabar se casando com essa discussão da Lei 10.639, da Lei 11.645, que propõe um ensino de história da África, da cultura africana e afro-brasileira, da cultura indígena, nas escolas de educação básica. Né? Esse processo é um processo muito longo, porque na nossa base das escolas, muita gente entende isso aí como se fosse algo de cima para baixo, com uma certa imposição. Só que isso é uma reivindicação e uma luta do movimento negro desde o início do século XX. Os primeiros movimentos negros já reivindicavam uma discussão sobre a questão do continente africano, né, movimentos negros, né? E a discussão da cultura africana ou da cultura afro-brasileira no espaço da sala de aula. Então, a Frente Negra Brasileira vai reivindicar isso no início do século, na década de 30, principalmente, né? O Abdias do Nascimento, que é um militante ativista, né, teatrólogo, escritor, vai também propor tal empreitada. O movimento negro unificado vai retomar, no final da década de 70, no final da ditadura militar, vai reivindicar também essa discussão da história da cultura africana e afro-brasileira nos espaços escolares, e depois os povos indígenas organizados também vão se agregar a essa luta. Então, acho que é importante destacar que essa lei ela surge de baixo para cima. O governo Lula, como ele vem na esteira desses movimentos sociais, ele acaba aprovando uma lei, né, nesse sentido, e começa a tentar apresentar uma série de diretrizes para que a lei seja aplicada. Só que, na prática, você não pode impor isso exatamente. Para você ter uma ideia da dificuldade, nem nas universidades você tinha professores de História da África.
Isso é bem recente, isso é bem depois da lei. Então, a UERJ vai ter professores de História da África, a UFRJ e a UF, para citar aqui no Rio, muito depois, né? Então, você vê que é um processo muito longo. E o que está acontecendo nas escolas? A implantação dessa lei, né, na prática, né, ela só vai ocorrer a partir dos militantes, daqueles que reivindicam esse debate, daqueles que estão na escola e que entendem que é importante que essa lei seja implementada. No caso dos IEFs, tem uma vantagem, que é a criação dos NEABIs. Né? Os NEABIs eles vão ter um papel importante em alguns campos, não todos, né, em relação a essa temática. Acho que eu falei muito, né? Eu queria falar com o Roberto e o Chile levantou a mão também. Eu não sei se o Roberto quer falar, complementar ou espera a fala da Chile. Eu vou complementar para não perder o raciocínio. Eu vou, não para essa questão que o Ricardo colocou muito bem, mas eu vou com uma prática que eu utilizava, que era o famoso currículo oculto, que aprendi com uma outra professora, a professora Alessandra Nicodemos, que, se eu vou falar, digamos, uma vez estava, me lembro agora, falando sobre as cruzadas. Ali eu falei, não, peraí, as cruzadas estiveram também no continente africano. E quando eu citei isso, comecei a dar aula sobre isso, para falar sobre os reinos africanos, quem apoiava as cruzadas, principalmente ali a região da Etiópia, né, que a cruzada, a Etiópia, naquele momento super cristã até hoje. Então, eu recebi críticas de muitos colegas na sala dos professores, porque não tem nada a ver falar em cruzada e citar a África, para você ver. Então, é por aí que a gente começa a batalhar, entendeu? E insistir, é ser militante, professor militante mesmo. E não só essa questão do continente africano, de conhecimento parte do continente africano, a interculturalidade, a questão da decolonialidade tem que vir nesse bojo. A gente tem que vai falar, seja lá o que for que estiver dando aula, mas peraí, isso não surgiu assim do nada. Tem outros lugares que tem dessa forma, ou uma representação disso, então a gente tem que incluir, porque se nós formos institucionalmente esperar que uma direção nos dê apoio, às vezes nem sempre isso vai ocorrer, né? Principalmente com a lei estando aí vigente, né? Mas ainda tem muita dificuldade. E nós temos que, assim, vai pela beirada. E vamos colocando os temas, levar para a garotada discutir, e dessa forma, senão a gente não avança. E a gente está perdendo muito terreno, principalmente com essa virada aí de 2016 para cá, nós estamos perdendo muito terreno, porque nossos espaços estão sendo reduzidos cada vez mais. Então, nós temos que nos impor mesmo, tanto na universidade como nas escolas. É isso. Shirley, você tinha levantado a mão, pode falar aí. Boa tarde, né? Eu estou com uma certa dificuldade aqui de internet. Eu vou manter aqui a minha câmera desligada para a gente tentar conversar um pouquinho. Como é que vocês veem essa nova política aí de novo ensino médio, né, que está aí em andamento? A gente vê, às vezes, como um certo risco, né? Algumas disciplinas. Como é que vocês veem? Então, Shirley, o novo ensino médio, ele, na verdade, acaba sendo significando uma precarização da educação básica, na medida em que ele vai atingir exatamente disciplinas propedêuticas. Então, né? Você ia falar? Eu acho que ela está com um problema de internet, mas deu para pegar aí um pouquinho da pergunta dela. Pode continuar, Ricardo. Então, se você quiser depois complementar alguma coisa, se você conseguir escutar, você fala depois. Mas, então, ela vai exatamente atingir essas disciplinas propedêuticas, que são aquelas que tratam privilegiadamente essa discussão
da Lei 10.639 e da Lei 11.645. Tá? Então, isso é um problema muito sério. É claro que ela vai atingir a educação, a formação como um todo. É uma espécie de volta ao tecnicismo da época da ditadura militar, né? Em que você tinha que fazer o ensino médio com uma formação técnica. Eu, por exemplo, sou técnico em eletrônica. Eu sei trocar uma lâmpada, tá? Desculpa, eletricidade. A única coisa que eu sei é trocar uma lâmpada, né? Para que serve meu diploma de técnico em instalações elétricas, né? E não é toda lâmpada que eu sei trocar, não, ainda tem isso. Essas novas aí eu não sei. Então, é difícil, né? É muito difícil pensar nisso. A Chile acabou caindo, né? Na hora que eu estava respondendo, mas... Então, não sei, a resposta já que vai ficar gravada, né? Para não interromper, eu entendo que há um prejuízo, né? A reforma do ensino médio, ela traz um prejuízo muito grande para todo esse avanço em termos de discussão de conteúdo que a gente conseguiu de 2003 para cá, né? E é claro que você pode discutir essas leis também nas outras disciplinas. Por exemplo, existe a chamada etnomatemática, né? Mas não é todo professor que está preparado para discutir exatamente o que significa isso, né? São poucos que eu conheço que fazem essa discussão. Conheço 3, para você ter uma ideia. Eu conheço muitos professores de matemática, né? Mas é isso. Não sei se o Roberto quer comentar alguma coisa a mais. Não, é nisso, essa atuada, como eu disse, nós estamos perdendo terreno, né? Forçosamente, né? Estão colocando isso até de uma forma legal, né? Que se isso for aprovado de uma forma legal, estão tirando todo o nosso ganho que tivemos nesse período aí, e nós vamos para um ensino médio, eu acho que super precarizado, tecnicista, né? E o principal disso é que vai perder completamente a massa crítica, né? A possibilidade de ter uma educação intercultural crítica. Isso aí nem passa, não tem a mínima possibilidade com esse novo ensino médio. E é uma questão de alienar cada vez mais os nossos jovens, né? E serem persuadidos de uma forma muito mais fácil com o passar do tempo. Mas nós vamos reverter isso aí. Excelente. A Shirley acabou me mandando mensagem aqui no WhatsApp privado, informando que ela realmente caiu lá. Ela tinha informado que estava com problemas de internet, né? Então, mas, assim, de qualquer maneira, deu para escutar um pouco da pergunta dela, né? E vocês conseguiram responder aí. Bom, a Mariana falou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Ela perguntou, será que essa questão do ensino médio será reformulada para o próximo governo? Que será do Lula? Estou profetizando. E aí, o que vocês acham? Ninguém sabe. Eu acho, inclusive, que o governo Lula, eu acho que é importante, mesmo que seja eleito, que não tem nenhuma garantia disso, eu acho que é importante destacar, né? Apesar das pesquisas apontarem a vitória do Lula e tal, tem pesquisa apontando até no primeiro turno, eu acho que muita coisa ainda pode acontecer nesse período de um ano, né? Mas mesmo que o Lula seja eleito, eu entendo que será um governo de disputa, porque ele está fazendo muito, exatamente, Guilherme, um ano é muita coisa. E ele está fazendo uma série de acordos para poder até garantir a chamada governabilidade. Foi o grande problema que ele teve no primeiro governo dele, né? Quer dizer, a governabilidade gerou o golpe na Dilma, né? Porque quem garantiria a governabilidade na prática, o PMDB, foi o principal articulador do golpe, através do próprio Michel Temer e do Eduardo Cunha, que presidia a Câmara dos Deputados. Então, eu vejo tudo com muito receio. Eu acho que se não houver pressão dos movimentos sociais, se não houver uma articulação forte das universidades públicas, né, principalmente, universidades públicas, né, com certeza, né, em relação a essas temáticas, né, pode ser que o governo Lula não reverta a reforma do ensino médio. Tá? Não estou sendo pessimista, estou tentando colocar o seguinte, olha, é uma política em disputa, porque a reforma do ensino médio, ela é de interesse
né, de quem controla o poder no país. Porque, como a gente tem visto nas últimas eleições e até nos movimentos anti-vacina, né, nessa discussão aí da negacionismo científico, né, você ter uma educação e que faça com que o aluno fique voltado somente para a sua formação específica profissional, é o mundo ideal das classes dominantes, porque você não vai proporcionar o pensamento crítico, a reflexão necessárias a alguma mudança. Então, eu não vejo assim eu vejo que é um processo de disputa, mesmo que o Lula vença. Tá? Eu sigo nesse seu raciocínio. Nós temos que estar na rua, mesmo com Lula ganhando a eleição, né? Vamos colocar dessa forma, ele ganhando, nós temos que estar na rua lutando por isso. Todos nós, diretos, movimentos sociais. E nós temos que trazer o Lula para a esquerda. Nós temos que forçar ele a vir para a esquerda. Ele não pode seguir, principalmente se fechar realmente essa questão do Alckmin como vice. Nós temos que colocar ali, como diria ali o Dorix, o pé do canhão, nas ruas, alertando ele, nós estamos aqui, pô, não é isso que nós queremos. Entendeu? Realmente nós temos que ter uma participação muito ativa. Ganhou, ele ganhou, não, estamos bem, estamos tranquilos, estamos no Mar de Almirante. Não, pelo contrário. Nós não poderemos abaixar a guarda, mesmo sendo governo Lula. Não podemos abaixar a guarda. Temos que lembrar ele que nós estamos aqui. A nossa pauta é essa, X, Y, Z. Diariamente. O ano todo, se for necessário. Os 4 anos, se for necessário. Entendeu? Senão, nós não vamos avançar. Eu concordo com o Ricardo que essa questão de a gente ter governabilidade... Mas governabilidade para quem? Nós temos que estar incluídos nessa governabilidade. Né? E aí é um papel não só de nós, militantes, movimentos sociais, nós chamarmos também os deputados e senadores que estarão compondo isso aí. Todos eles, de esquerda, de centro-esquerda, de direita. Essa centro-direita lá que ele está abocanhando aí com o Alckmin, temos que, nós estamos aqui, não estamos concordando com isso, nós temos que puxar ele para cá. Se deixarmos seguir no trâmite normal do parlamento, do Congresso, nós não vamos ter o que nós desejamos. Eu também estou assim, não é questão de ser pessimista, não, é porque nós perdemos muita coisa esperando acontecer, entendeu? Não, agora está no trilho, as coisas vão se caminhar, e não foi bem assim. Excelente, pessoal. Eu também concordo com vocês. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo aí fazendo cobranças, né? Cobranças responsáveis, cobranças sérias, mostrando a nossa posição. E vamos ver o que vai acontecer, porque, como eu falei ali no chat, né, a gente tem 1 ano aí para as eleições, um pouco menos de 1 ano. E nesse 1 ano pode acontecer muita coisa, né? A gente viu o que aconteceu na última eleição, no último ano para a última eleição, né? Então a gente tem que ficar atento aí as movimentações, a dança das cadeiras e nos posicionar, né? A gente não pode ficar em cima do muro, não. Ok, gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário que vocês queiram fazer aí? A gente tem mais alguns minutinhos antes da gente encerrar. Fica aberto para vocês. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais aí, fazer mais algum comentário sobre o livro, fiquem à vontade. Eu te agradeço, Perini, agradeço aqui a Mariane, ao Roberto, e como eu comentei no início, não se tratou de um lançamento de livro exatamente, né? Mas de trazer esse tema ao debate, ao tema da decolonialidade e as questões que estão envolvidas, né? Então, o livro ele é um instrumento, né? Um espaço de debate. E cada um dos artigos, como esse que o Roberto expôs, são artigos que vão trazer à tona essa questão da colonialidade e da decolonialidade. Então, acho que
o papel desse evento aqui foi esse, né? Fazer um comentário aqui, o Roberto falou em, como é que é? Mar de brigadeiro? Não, mar de Almirante, quando está tudo calmo, aí a gente relaxa. brigadeiro é aeronáutica. Céu de brigadeiro. É que é o Roberto, é que ele falou mar de almirante, você vê como é que são as coisas. O Roberto, ele é professor de história, formado, mas ele é reformado da Marinha. Aí, no meio da fala dele, ele lança lá um mar de almirante. Aí acaba, né, na hora ele falou assim, poxa, aí a origem está revelada, né? Se fala sistema de brigadeiros, olha, ele era da aeronáutica. Mas, então, é isso. Agradeço aqui vocês, agradeço, Guerini, por ter acompanhado aqui a gente, e agradeço muito a Mari pela participação, pelas perguntas, tá? Agradecemos também a Shirley, que está com esse programa na internet. E a Shirley tinha comentado comigo que a gente ia sortear um livro entre os participantes. Como a Mari ficou até o final, ela já ganhou o livro sem sorteio, tá? Depois a gente combina como é que a gente faz a entrega. O livro está aqui, né? Exatamente a capa do né? Ele saiu a edição impressa e nós fizemos uma segunda tiragem, que a primeira edição acabou, né? E eu disse até para a Chile que só tinha um livro, somente um, né? Que está aqui comigo, né? E a edição, mas a gente pediu uma segunda tiragem que está chegando ainda, né? E a gente vai deixar na biblioteca do campus também, tá, Guilherme? Fica esse registro aí. Eba, muito obrigada. Estou muito feliz. Que bom. Espero que aproveite bem. Vocês podem combinar entre vocês aí para poder fazer a entrega do livro no momento oportuno. Eba! Parabéns, Mariane. Professor Obrigada. Roberto, se eu quiser fazer algumas considerações finais. Eu agradecer também ao convite de vocês, do campo, do Ricardo, a presença da Mariane, agora da Inês, da Shirley, né, que a internet caiu, e reforçar que a luta continua e continuará, e convidar a Mariane para comparecer, vir nos visitar lá no grupo de pesquisa, né? Quando nós tivermos aí, já vamos em janeiro, né, Ricardo? A gente vai pensar o calendário, tudo, o cronograma, e está convidada. Você, Inês, vocês estão convidados aí para nos visitar, nos acompanhar lá, discutir lá, pensar com a gente sobre a decolonialidade, sobre tudo. Obrigado aí pelo convite e pela participação. Excelente, pessoal. Então a gente pode partir aí para finalização. Agradeço aí a participação do professor Ricardo, do professor Roberto. Em nome da comissão, a gente agradece demais a presença, né, a participação de vocês. Espero que no ano que vem vocês estejam de volta com a gente. Foi muito bom tê-los aqui. E é isso, né? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Vou finalizar aqui a gravação e a gente se fala. Até a próxima, gente. Até, pessoal. Obrigada.